Olá, bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja abundantemente sobre a sua vida. Eu quero ler dois textos aqui na palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 15, versículo de número 11, é o primeiro texto que eu quero ler. Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. O segundo texto está em 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Nós sabemos que Saul, ele foi escolhido por Deus para reinar sobre a nação de Israel. Muito embora essa não fosse a vontade do Senhor, mas o povo queria um rei. E Deus, atendendo o desejo do coração do povo, Deus lhes deu Saul como rei. E a prova disto é que o versículo 11 aqui do capítulo 15 diz que arrependo-me de haver posto a Saul como rei. O Senhor colocou ele ali como rei. Mas nós sabemos que, infelizmente, Saul, ele desviou-se da presença do Senhor, ele deixou de cumprir com aquilo que Deus havia determinado. E aqui no versículo de número 14 do capítulo 16, diz que o Espírito do Senhor retirou-se de Saul. E aí vem uma pergunta que muitas pessoas têm me feito: se é possível que alguém, mesmo estando fora da presença de Deus, continue exercendo posições entre os homens? Sim, é possível. Há muitos homens que, infelizmente, já se afastaram da presença do Senhor, já não estão vivendo mais na direção do Espírito Santo. No entanto, eles continuam liderando dentro da casa de Deus. Isto é lamentável, porque eles estão trazendo não apenas prejuízos para as suas vidas, mas também para a vida daquelas pessoas a quem eles estão liderando. Porque se um homem ele está fora da direção de Deus, automaticamente que as pessoas que o escutam não estão mais ouvindo a voz de Deus, estão ouvindo a voz do homem, estão ouvindo declarações que não procedem do coração do Eterno. E é por isso que nós encontramos em muitas comunidades cristãs pessoas que, muito embora estejam dentro das igrejas, estão vivendo uma vida de plena derrota, porque não estão sendo orientados por homens que andam na direção de Deus, mas homens que vivem segundo os desejos dos seus corações, porque Deus não está mais na vida deles, apesar deles estarem ocupando posições eclesiásticas. Agora, a pergunta é a seguinte: por que esses homens, muito embora estejam literalmente desviados, ainda continuam liderando, ainda continuam pastoreando? Eu tenho o seguinte pensamento, que em primeiro lugar esses homens eles estão ainda ocupando posições porque Deus é misericordioso e espera que eles se arrependam dos seus pecados, espera que eles acordem, que eles despertem e vejam que o caminho que eles estão trilhando não é exatamente aquele que o Senhor deseja. Então esse é o primeiro motivo. Deus é misericordioso e espera arrependimento por parte dos homens. Em segundo lugar, eu acredito que esses homens estão ainda ocupando posições eclesiásticas, liderando às vezes até mesmo grandes ministérios, muito embora estejam fora da presença de Deus, porque boa parte das pessoas que estão com eles, não posso dizer todos, porque é um perigo generalizar, né? Eles estão acomodados, eles estão satisfeitos em estarem sendo liderados por homens que não andam na direção de Deus. E por que eles não percebem que esses homens não estão na direção de Deus? Porque eles mesmos já perderam o discernimento espiritual, eles mesmos já perderam a capacidade de enxergar que aquele homem que os lidera já não tem mais a presença do Espírito Santo de Deus em sua vida. Então é preciso que a igreja ela acorde, que a igreja perceba que
que nem todos os que se levantam para falar em nome do Senhor, de fato são do Senhor. Saul, ele reinou durante muitos anos, muito embora estivesse desviado, muito embora estivesse afastado de Deus. Tomemos muito cuidado, tenhamos discernimento espiritual e não nos enganemos com o simples fato de que por alguém estar à frente de uma igreja, por alguém estar liderando um ministério, seja ele grande ou pequeno, este homem está realmente andando na direção do Espírito Santo. O que prova isso são os seus frutos, são os seus testemunhos diários, é o relacionamento deste homem com a sua família, é o relacionamento deste homem com Deus, a vida que ele leva diante da presença do Senhor. Portanto, fique com essa reflexão. Se na sua igreja há uma liderança que está fora da direção de Deus, ore, porque nós não podemos aceitar, biblicamente, que alguém que está fora da direção de Deus, que não esteja mais debaixo da direção do Espírito Santo do Senhor, esteja liderando a igreja do Senhor. Não é jogar para fora, porque nós não podemos fazer isso, porque a igreja é de Deus, mas a igreja pode dobrar os joelhos e Deus enviar a solução. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.